Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Que diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? Pronto, só aqui. Só até aqui. Depois nós vamos continuar, né? Querido Deus e Pai, quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, onde uma vez mais o Senhor me faculta de estar uma vez mais diante do Senhor em oração. Obrigado, meu Deus, pela tua benevolência, pela tua graça. Abençoa-nos de forma toda especial, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, meu Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo, a esta mensagem. Oh, meu amigo Espírito Santo, convence-nos que possamos termos uma linha, Senhor, de entendimento baseada nas tuas sagradas escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos no ponto 4 da temática do subtema, né? Ou do tópico, o que não devo ser. A temática mantém-se a mesma. O que não devo ser e o que devo exercer para obter a salvação. E o tópico vai nos falar acerca de algo interessante. O que eu e você não devemos ser. Haja vista que nenhum de nós, volta a dizer com propriedade, nenhum de nós queremos ser ladrões, salteadores, prostitutos ou prostitutas, alcoólatras, drogados, essas coisas que o mundo oferece, né? O interessante é que do mundo que nós estávamos, e nós de fato éramos do mundo, pois nós continuamos no mundo, porém o mundo não é mais as nossas práticas. Estar no mundo é uma coisa e ser do mundo é uma outra coisa. Porque se eu e você querermos sermos do mundo, nós estamos fora do caminho da salvação. E este ponto 4 vai nos falar acerca de uma pergunta capciosa deste homem, que a Bíblia Sagrada não revela o nome do mesmo, mas era um homem. Tinha intelecto, tinha respeito pelo seu intelecto, mas uma coisa que ele não tinha era a evidência da vida dele, da salvação eterna. E a pergunta
que eu faço a você e eu já sei até a resposta tua. Que pergunta é essa, pastor Enison? Você quer sair deste caminho da salvação? Você vai dizer que não quer sair. Mas o interessante, meus irmãos, é que a inteligência deste homem era ao mesmo tempo uma ignorância do conhecimento da verdade, que conduz o homem à salvação. Uma coisa é eu e você acharmos, e interessante que todo o achômetro ou achismo, ela é contrariada com a verdade. Porque na medida que eu faço uma pergunta de uma coisa, é porque eu não tenho conhecimento daquilo que eu estou perguntando. E na medida que eu sou ignorante de uma certa pergunta, eu ou você já está no rol da ignorância. E não adianta nós querermos forçarmos a barra pela nossa ignorância. O que Deus não quer que nós viemos sermos? Pessoas ignorantes. Não adianta você ler a Bíblia, e daqui a pouco você vai entender porque eu estou dizendo isto. Não adianta você ler a Bíblia se você na verdade, não adianta você ser uma coisa e não está baseado na Bíblia. Por que eu digo isto? Porque é eu querer ser uma coisa e ler a Bíblia por ler a Bíblia. O que eu tenho que ser, o que você tem que ser, não é simplesmente de ler, mas de praticar a palavra do Senhor. Porque na prática você não vai ser ignorante, não. A prática vai discorrer o teu conhecimento. Porque pelo conhecimento você vai exercer a verdade, vai exercer os princípios, vai exercer o que você aprendeu. E aquilo que você aprendeu, baseado na palavra, não existirá contradições, jamais. Hoje eu estava conversando com alguém, e este alguém deu razão pela colocação que eu estava apresentando. Como é que você é profissional de uma área e você vai dizer, eu não sei se é isso, eu não sei se é aquilo? Meu irmão, que profissionalismo é este? O profissional, ele não vai colocar nenhuma incerteza daquilo que ele conhece, porque ele é um profissional. E detalhe, todo profissional ele precisa passar por uma reciclagem, para ele poder aprender, para ele não ficar inerte. Pastor, eu não estou entendendo. Meu querido e minha querida, a Bíblia diz que nós temos que examinarmos as Escrituras. Quando a Bíblia diz acerca de examinar, ele está dizendo, estuda a palavra, estuda a Bíblia, porque na medida que você estuda a palavra e estuda a Bíblia, aleluia, você é uma pessoa diferenciada no meio da sociedade, e você não vai apresentar nenhum tipo de pergunta ao contrária daquilo que a Bíblia Sagrada relata.
Eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Mestre, que farei? Ei, primeiramente ele colocou Jesus como, porque Jesus era um mestre, rabino. Ele chamou Jesus de mestre, porque a roupa de Jesus definia quem era Jesus. Vírgula, mestre, vírgula, que farei para herdar a vida eterna? A palavra que farei, ele já está perguntando qual é o meu tipo de exercício. Amandacai, alamari becaço, aleluia. O que é que eu e você estamos fazendo, igreja? O que é que você está fazendo para herdar a vida eterna? Qual é o teu tipo de exercício que tem glorificado o nome do Senhor? Qual é o teu tipo de exercício voltado para a palavra? Aleluia! Porque existe exercício por conta de analogia, por conta de pensamentos terrenos, meu irmão e minha irmã. O teu pensamento, o teu exercício no meio da sociedade não pode estar baseado com aquilo que o mundo ensina, não. Porque se você tiver com o seu pensamento voltado, aleluia, carnalmente falando, ou seja, no pensamento de prática, você vai estar contra a palavra do Senhor. E a Bíblia diz em Isaías 55, se eu não me falha a memória, diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos. O que é que eu estou fazendo? O que é que você está fazendo? Qual é o tipo de exercício que você está praticando? Porque não adianta, meu querido e minha querida, você e eu fazermos coisas que venha agradar os homens e desagradar o Senhor. Não adianta você querer ser intelectual da palavra, querer ser intelectual da palavra e não ser uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Porque se eu ser sensível à voz da palavra do Senhor, automaticamente o Espírito Santo de Deus vai me orientar, vai te orientar a se comportar baseado na palavra. E ele era intérprete da lei. Rapaz, aqui para nós aqui, ele era um homem, eu volto a dizer, ovacionado. Mas ao mesmo tempo ele fez uma pergunta, como dizia minha avó que já dorme no Senhor, sem eira e sem beira. Como é que eu defendo uma coisa e eu não sei interpretar uma definição genuína? Porque entendemos que a defesa dele era simplesmente uma defesa que viesse a sentenciar ou absolver pessoas de situações adversas. O interessante é que quando Jesus estava aqui na terra ensinando as pessoas, o próprio Jesus ele teve que apresentar parábolas para o povo entender o que ele estava dizendo. E hoje em dia, infelizmente, meus irmãos, estamos vivendo uma decadência psicológica, em que as pessoas estão vivendo uma ignorância, Tiago.
A gente fala uma coisa, até mesmo agora na pregação. Pastor, não estou julgando. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu estou pregando, e a cabeça de A, de B, de C está lá onde o vento faz a curva. Não vai entender nunca. Ensina uma coisa aqui, e lá fora pratica outra coisa. Porque o diabo, ele arranca, ele rouba, desvirtualiza. Ei, o objetivo de Satanás é isto: é de desvirtualizar o que está sendo falado no meio da igreja. Aí, por estar desvirtualizado, vai fazer coisas e vai falar aquilo que não é para falar, e fazer aquilo que não é para fazer. Aí ele pergunta: que farei? E a pergunta que você pode fazer hoje ao Senhor: o que você está fazendo? Os teus feitos, Deus, ele de fato está ali se alegrando por isto? Se agradando por isto? E pronunciamentos anteriores, ele foi colocar Jesus à prova, né? Como eu falei semana passada, ele foi se colocar como bambambam da vida. Ei, você sabia que às vezes você e eu não tomarmos cuidado, nós vamos sermos melhor do que Jesus? Que não tem outras vertentes, irmão Anderson. Não tem outras vertentes, irmão Nildo. Não existe. Deus, ele nunca vai impedir a tua formação de pensamento. Não. Se você tiver sensibilidade à voz do Senhor, você vai deixar de pensar aquilo que o mundo ensina e aquilo que o diabo coloca na tua cabeça. E lá em Mateus 24 vai nos dizer uma coisa interessante. Muitos, ele não está dizendo poucos não, Mateus não, muitos surgirão como falsos cristos e falsos profetas, e se possível for, enganarão até os meus escolhidos. Por que falsos cristos? Porque ele apresenta uma evidência de representação de enviado de Deus. É isso que Mateus estava dizendo. Ei, eu sou enviado de Deus. Eu estou aqui porque Deus me enviou. E tem muitos bacana que têm se comportado desta forma. Estão fazendo coisas que não é para fazer. E muitas pessoas estão acreditando neles. Aí, eu sou enviado de Deus. Nem está no esboço, mas Deus está mandando dizer, eu estou falando. E falsos profetas. Aí começa com aquela parafernália de profecia, na verdade profetada. É profetada para cá, é profetada para lá. Aí tem muita gente andando nesse vento de doutrina, chamada doutrina do homem. Ensinamento do homem, por não ter base bíblica. Ei,
A verdadeira doutrina é aquela palavra que te apresenta fatos baseados na palavra. Você não pode, meu irmão, você não pode, minha irmã, ser guiada por pronunciamentos do homem sem prova acerca da palavra. Quando você vê algum tipo de doutrina com base bíblica, aí sim é a palavra da verdade, é a doutrina que vai levar o crente para o céu de glória. Perdoe-me do meu pronunciamento. Tem muitos artistas por aí. Ei, a tribuna não é picadeiro. Preste atenção na pergunta que ele apresentou a Jesus. O interessante é que, olha, meu irmão, a língua portuguesa ela é tremenda. Olha aqui, irmã Wanda. Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe. Ele não perguntou, ele disse, ele se endereçou. 2 pontos, meu irmão. Esses 2 pontinhos aqui eu já expliquei para os meus irmãos. Disse-lhe: mestre, essa pergunta foi ou não foi uma pergunta capciosa? Disse-lhe. Aí sim, mestre. Aí vírgula. Depois da vírgula, porque primeiro ele chamou a atenção de Jesus, mestre. Aí vírgula. Aí que ele veio com a pergunta: que farei para herdar a vida eterna? E antes dessa pergunta, esses 2 pontinhos nos chamam a atenção de um contexto de vida. Como é que está o teu contexto de vida? O que é que você está fazendo para de fato um dia ouvir o soar da trombeta do arrebatamento? O que eu não devo ser, pastor Enzo? Uma pessoa com exercícios que Deus não aprova. Falo novamente, que sempre digo aqui na tribuna, as oportunidades franqueadas. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Muitos chamados, mas poucos são os escolhidos. De que adianta, meus amados irmãos? E olha que esse homem aqui, ele tinha uma roupa que identificava o que ele era. Todas as pessoas que, até o doente, na época de Jesus, ele tinha uma roupa que identificava o que ele era. Por que Jesus, ele identificou que aquela mulher era samaritana? E a samaritana identificou quem era Jesus? Pela roupa. Não adianta, meu querido e minha querida, eu ter uma certa aparência, e essa aparência não define o meu caráter. O que vai definir na minha vida e na tua vida é uma roupa purificada pelo sangue do Cordeiro. Você pode estar com uma roupa limpa, fisicamente falando, mas como é que está a tua roupa espiritual na presença do eterno Deus? O que eu não devo ser, pastor Anderson? Um tipo de pessoa que não tem cuidado com a roupa de identificação
na presença do Senhor. Tem gente que é que nem criança. A criança não tem um senso. Veste a roupa, se a mãe não tiver cuidado, ou o pai tiver cuidado, em poucos dias, ele está todo, em poucos minutos, ele está todo sujo. Que farei? Qual foi o pecado que Jesus teve? Porque Jesus estava fazendo a preciosa vontade do Senhor. Só vi 3 glória a Deus. Por que tu deu glória a Deus? E tu também? Mas dá glória. E tu também? Cara, esse glória dele aqui foi muito de xoxo. Dá uma glória mais muito aí. Dá uma glória aí, meu irmão. Mais alto. Jesus de Nazaré fazia a vontade do Pai, para que as pessoas viessem ver a glória do Pai na vida dele. Jesus só foi para o céu porque ele fez a vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que faz a vontade do Pai tem por certo que vai ouvir a trombeta do arrebatamento. Quem vai ouvir a trombeta, louva a Ele, glorifica a Ele, exalta a Ele nesta noite. Faça a vontade de Deus, e você vai passar a pensar diferente, você vai passar a falar diferente, você vai passar a andar diferente, você vai até passar a se vestir diferente. Que farei? Para herdar a vida eterna? A vida eterna, meus irmãos, precisa-se de um novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos: ei, tu tem que voltar, ou tu tem que nascer de novo. Mas Senhor, eu sou velhinho, cabeça branca, já estou quase caduco. Voltar vindo de mamãe? Não, broco. Tu tem que nascer da água do Espírito. Ei, me prova uma criança tendo atitude de adulto, meu Deus. Me prova na Bíblia uma criança pensando como adulto, tendo sentimento como de adulto. E Jesus lá em Apocalipse manda eu e você voltarmos ao primeiro amor. A criança, ela tem um afeto voltado à sua mãe e seu pai. A criança, ela sente a ausência do pai e da mãe quando os mesmos não estão presentes. E quando ela sente a ausência, ela chora. Aí, o meu Jesus, o nosso Jesus, me traz hoje para dizer para você e para mim: o que é que você está fazendo? Você tem voltado ao primeiro amor? Você tem sido como uma criança? Aleluia! Ei, é tempo de você e eu termos uma linha de raciocínio. Sim, meu querido, sim, minha querida, uma linha de raciocínio voltada a uma nova criatura na presença do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Porque o que Jesus quis dizer para Nicodemos foi isso: ei, enquanto tu viver na tua independência, tu não pode herdar o reino dos céus.
Porque a pessoa chega a uma certa idade, tá assim. Eu já tenho 18 anos de idade. Aí tem muitos bacanas que ouvem aí: quando tu tiver no meu teto, quem manda aqui sou eu. O que Jesus quis dizer, outras palavras, foi isso. Ei, tu quer ir para o céu? Quero. Então, seja como criança, viu? Não seja um adulto espiritualmente falando. Porque se você ser um adulto espiritualmente falando, você sempre vai querer ser independente. Ei, Deus não me chamou, Deus não te chamou para ser independente, não. Ele nos chamou para sermos dependentes a Ele. O que eu não devo ser, pastor Wenison? Um crente independente. E Jesus disse que o servo não é maior do que o seu Senhor. Eu vou dizer de novo: o pastor Wenson não está blefando. Tem obreiro aqui na igreja que está brincando com coisa séria. Tem crente que está brincando com coisa séria. Aqui tem pastor. Quer ser independente? Abra a igreja para você. Aqui não tem regras. Tem que respeitar. Que eu não falto com respeito com ninguém aqui. Deus não nos chamou para sermos independentes. Porque a independência, meu irmão, faz a gente fazer coisas que não é para ser feito. E depois que casa, ele não faz sozinho. Minha velha, ou meu velho, o que você acha disso, aquilo, outro? Né? Ele nunca vai fazer. E no dia que ele faz sem consentimento da mulher, e a mulher sem o consentimento do marido, pode ter na certeza que dá errado. Dá errado. Porque Deus disse para Adão e Eva: ei, essa será a carne da tua carne, chamada varoa. Um depende do outro. Quem quer ir para o céu comigo, diga glória a Deus. Eu vou para o céu. Você vai comigo? Então vamos andar juntos. Vamos ser simplesmente dependente da palavra de Deus, do Filho, do Espírito Santo e da palavra. E mais nada. É desse jeito. E ele fez uma pergunta capciosa para Jesus: o que é capciosidade? É aquele que procura confundir, exercer discussão para levar ao erro, ardiloso e astucioso. Eu estava comentando com o irmão Hernildo que alguém um dia lá em Paragominas me fez uma pergunta capciosa. E essa pergunta, meus irmãos, que ele veio à minha pessoa para tentar me envergonhar. Aí, como esse aqui é irmão desse, e Deus tem me dado graça de ver as coisas de longe e de pegar as coisas com muita rapidez, ele disse: pastor, não dá para discutir Bíblia. Não discuto Bíblia. Eu não discuto Bíblia, porque a Bíblia diz que ela não é para ser discutida, mas sim pregada. Eu preguei a palavra para ti. Eu não vou dizer aqui os pontos que eu conversei com o Hernildo, por questão de ética, por respeito.
Mas a pessoa que faz uma pergunta capciosa dessa é para tentar confundir, para existir discussão. Meu irmão e minha irmã, se a Bíblia, olha que diz, vamos lá, sem haver discussão, se a Bíblia está dizendo em Salmo 9,17 que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que é de Deus, é porque ela está dizendo isso, acabou essa conversa e não tem discussão. Não tem discussão. Aí vem um bonitinho, né? Tem uns vou falar, tem uns leigos, para mim isso é leigo, ignorante, né? Como diz o apóstolo Paulo, verdadeiros pregadores de fábulas. Tem uns diz aí que o inferno diz que não existe. Tem um doido aí que diz que o inferno não existe. Outros diz que Deus não existe. Desse jeito. E tem muita gente nessa linha, ó. Aí começa a discutir, porque o céu não existe, Deus não existe, aquela coisa toda. Aí começa a ter confrontamento de pensamentos. Confrontos de pensamento. Esse é o pronunciamento certo. Confronto de pensamentos. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? O que eu quero dizer, sabe o que é, meu irmão? Em outra aplicação, que tem muita gente dentro da casa do Senhor, que ele tem muito pensamento, mas por ele não, entenda, por ele não estudar a Bíblia, que ele só está lendo, ele vai começar a aplicar um bocado de coisas que ele pensa, porque não estuda a Bíblia. Quando Paulo disse para Timóteo: ei, Timóteo, até minha chegada tu fica na leitura, viu, Timóteo? Aí Paulo já manda, mais na frente Paulo já manda Timóteo a ser praticante. Então não adianta a pessoa somente ler, ele tem que ser praticante. E existe confronto de pensamentos. E esses confrontos de pensamentos é o que tem colocado muitos cometendo erros. Tem colocado em situações, e situações essas estão executando aquilo que não é para ser executado. E detalhe, o capcioso, ele é audacioso, ele é astuto, que nem um gabiru. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo 2, 23 a 25. Isso é Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo recomendando a Timóteo, viu? E Deus está me recomendando, e você também está sendo recomendado por Jesus. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. E aqui ele está dizendo para ele ser manso. Porque, meu irmão e minha irmã, aqui para nós, o camarada, ele não concorda de ser corrigido, e por ele não querer concordar, ele começa a discutir. Aí Paulo está recomendando: ei, tu te apresenta com mansidão,
sabendo que produz o que? Contendas. Porque a pessoa tem ele é tão ignorante que ele não concorda, ele vive uma prática, e quando a palavra corrige, dá para correção e ele não concorda. E por ele não querer concordar, ele vai confrontar, ele vai querer discutir. Não, porque eu penso assim, porque eu não vou dizer por questão de ética, mas tem alguém da minha família que uma vez ele me ligou: meu filho, quase que eu chamo o nome do homem aqui, ó. Meu filho, tu sabes que eu sou polêmico. Tu sabe que eu sou polêmico. Aí um belo dia ele estava aqui, ficou lá em casa, puxou a cadeira lá na área. Meu filho, tu sabe que eu sou polêmico. Eu conversei com uma porrada de pastor, meu filho, e ninguém me esclareceu, porque eu sou polêmico. Aí eu cortei ele bem aí. Tio. Falei que ele é meu tio. Mas eu tenho um bocado de tio mesmo. Minha avó teve 22 meninos, viu? 22 filhos. Chamei meu tio, né? Não falou o nome não, Deus o livre. Pode ser que ele venha aqui. Aí chamei ele. Tio, vamos lá. O senhor é polêmico? E comecei. Bíblia atrás de Bíblia. Pronto, o homem ficou em silêncio. Ou seja, quando você tem base, meu irmão, da palavra, eu volto a dizer, os fatos vai silenciar quem anda com ideologia. E eu provei aqui para os meus irmãos na reunião acerca, já vão entender o que eu disse agora há pouco, acerca de não sei se eu falo, se comunicar, né? E tem tudo na Bíblia. Por mais que esteja, pastor, não estou errado não, por base bíblica. Provei para os meus irmãos sobre a justificação. Você vai permitir, você que é pai, você que é mãe, você vai permitir teu filho fazer uma coisa sem te comunicar? Tu deixa, Manuel, o Caio e o Tiago fazem uma coisa na tua casa sem te comunicar? Até passar aí, ele não te pede permissão? Sim ou não? Tá certo ou tá errado? Pronto. Vou abrir ou fecho. Aqui não é casa de mãe Joana não, viu? De jeito nenhum. Se igreja A, igreja B é assim, então vai para lá. Que lá pode, aqui não tá, aqui não pode não. Aqui não. Aqui tem pastor. Te justifica, viu? Fecha aspas. E para que não venha a haver contendas, é por isso que eu gosto de mostrar na palavra. E quando você se apresenta com provas, se você tiver humildade, você é obediente pelas provas e a palavra de Deus, não é do pastor Enison. O que eu não dei você, pastor Enison? Independente. Então a exegese bíblica é esta. Por isso que Jesus mandou Nicodemos nascer de novo. E Jesus disse também: deixai-me vir as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Quando o pai fala, quando a mãe fala para uma criança, o filho vai querer contender com o pai? Não. Ela senta e ouve e obedece o pai e a mãe. Porque a criança não tem uma linha de raciocínio como de um adulto. Atos capítulo 1, 6 e 7.
Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Deus? Disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, se Jesus está dizendo isso daqui, eu e você não podemos contender, não, porque aqui está dizendo: tempo tem seu tempo, estação tem estação, e acabou essa conversa: primavera, verão, outono e inverno. Ou seja, aqui no Maranhão e no Pará só tem duas estações: verão e inverno. O verão é de julho a dezembro, já começa até mesmo bem antes, né? E o inverno é de janeiro a junho. Então eu e você sabemos que o inverno e o verão tem o seu tempo determinado. E o interessante, para Deus é tremendo. E como existe 4 estações, o ano tem 12 meses. Para cada estação é 4 meses. 3 vezes 4, ou 3 meses. 3 meses. Então não adianta, meu irmão, não adianta, minha irmã, nós queremos contender acerca da vinda do Senhor. O que Deus Ele quer da minha vida, o que Ele quer da tua vida, sabe o que é? Como é que está a tua estação na minha presença? Como é que está o teu tempo na minha presença? Eu estou dizendo de tempo, não, estou falando de tempo, de estação, o teu momento. Porque o verão é chuva, o verão é sol, o inverno é chuva, a primavera é flor, né? E o outono é outono. Outono é outono. O que é outono mesmo? Me ajuda aí. As folhas caem, pronto, aí ó. Tá vendo que nós temos inteligente aqui na igreja? Outono é outono. Aqui nem o que é que Lázaro é para Jesus, primo? Então, meu irmão, minha irmã, eles não vos pertencem saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que ele estava dizendo aqui não era a estação de Deus é uma coisa, a estação física é outra. Eu não posso contender as estações de poder de Deus, e nem você, porque eles fizeram a pergunta para Jesus. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o rei de Israel? Eles queriam que, não, peraí, meu filho, peraí, essa restauração, não se preocupa não, vai haver um tempo determinado de restauração no povo de Israel, vai haver um tempo, mas não se preocupa não, não te afoba não, vai haver um tempo de restauração. Eu te digo em nome de Jesus de Nazaré, o tempo de restauração na minha vida e na tua vida são todas as instâncias de vida minha e sua na presença do Senhor. E não fica questionando não se questione, simplesmente viva, somente viva a vontade do Senhor. Viva o tempo de Deus na tua vida. Viva a vontade de Deus constantemente. Aí o Senhor será glorificado na tua vida. Aqui Marcos, já estou quase terminando, capítulo 11.
versículo de número 27 de Marcos. Marcos, capítulo 11, versículo de número 27. Não, vamos para Mateus 19, melhor. Mateus 19, 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou Jesus, replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Olha, tudo isso eu tenho observado. Que me faltas ainda? Diz-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ei, este jovem aqui, que também não tem nome, é o jovem rico, ele pensou que ele estava abafando, né? Não matarás, não adulterarás, abacaxi de fósforo, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele replicou o jovem: Tudo isto tenho observado. Jesus, ele foi categórico, como diz outro, na categoria, né? Silenciou aquele jovem rico. Se você ater para a palavra, você vai ver que ele observava somente. E tanto que o comportamento dele foi por aquilo que ele pronunciou. Ele disse aqui que observava. Se ele observava, ele não praticava. Aí Jesus complementou com a evidência. Então faz o seguinte: vende tudo que tu tens e dê a quem? Aos pobres. Vem e segue-me. E o que foi que ele fez? Ele se entristeceu e voltou para trás. Porque se ele, entenda, se ele tivesse dito: Senhor, eu tenho praticado, mas não, ele só observava. Tem muita gente só observando a Bíblia. Tem muita gente, infelizmente, que só está folhando a Bíblia. Tem muita gente que só anda com a Bíblia, mas não pratica a palavra. Entendeu? Bíblia é um conjunto de livros sagrados. Tem muita gente lendo a Bíblia, tem muita gente folheando a Bíblia, tem muita gente carregando a Bíblia, mas não pratica a palavra. Palavra, quer ir para o céu? Pratique a palavra. Quer ir para o céu? Seja obediente à palavra. Quer ir para o céu? Seja dependente da palavra. Quer ir para o céu? Tenha a palavra na tua vida, na tua alma, no teu pensamento, no teu ministério, na tua casa, na tua família. Aramaia, Sora, Mandacai. Aleluia. Não adianta nós querermos
tapar o sol com a peneira, que sempre eu falo isso aqui, porque nós estamos, tanto que ele, ó, sabe o que foi que ele achou por bem? Não, eu vou me embora. Virou as costas para Jesus. Ou seja, ele virou as costas para a verdade. Olha para cá, ele preferiu voltar-se para os seus hábitos mentirosos, os seus costumes mentirosos, do que a prática da palavra. É necessário nós atentarmos para a palavra. Poderia Mateus não, né? Logo Jesus olhou para ele assim: siga-me, e foi embora. Ô Pedro, a partir de hoje eu vou te fazer pescadores de homens. Pescador de homens. E Pedro estava todo endividado, era casado, tinha que manter a família, mas ele achou por bem seguir quem? Jesus. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Aquele que pratica a palavra, aquele que segue a palavra, aquele que vive a palavra é diferente. Aí Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Palavra. Tenha a palavra na tua alma, na tua vida, e Deus será glorificado na tua vida. Todos de pé em nome de Jesus. Vamos vivermos, meus irmãos, pela palavra, tá? Que farei? O que você está fazendo? Não responda para mim. Eu te digo que você faça a vontade do Senhor. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos que têm acompanhado a gente. Até o pastor Vera Cruz, glória a Deus. Pessoas têm acompanhado. É sinal que as pessoas estão gostando do culto de doutrina. Na verdade, amando, né? Amando. Simone Oliveira de Bela Vista,